E aí, gente, vamos corrigir a questão número 4. Uma pequena árvore cuja altura está relacionada e representada por x. Ó. Tem uma árvore aqui representada por x, que vai do ponto A até o ponto B. Ao ser replantada, foi escorada por 2 vigas de madeira, como mostra o esquema. Primeiro teve essa viga aqui, ó, fazendo um ângulo de 60 graus. Depois teve essa outra viga aqui fazendo um ângulo de 30 graus. Nós vamos descobrir a medida de x e de y. Muito bem. Existem muitas maneiras de fazer questões como essa. Vou mostrar para vocês a maneira mais simples. Observe o seguinte. Eu tenho aqui um ângulo reto, destacado um ângulo de 60 graus e destacado aqui um ângulo de 30 graus. E uma medida y, uma medida x e essa distância 2 metros, certo? Muito bem. Se eu utilizar nesses triângulos os conhecimentos de geometria que eu tenho em relação aos ângulos, olhem só o que eu vou observar. Primeiro, isso aqui é uma linha reta, gente. Toda linha reta mede 180 graus. Se você tem aqui um ângulo medindo 60, este outro ângulo aqui, ó, é suplementar 60 graus. Então, este outro ângulo vai medir quanto? Se eu tenho 60, o suplementar de 60 é 120. Aí, olha a observação que eu tenho para vocês. Se esse ângulo é 120 e esse é 30, eu já tenho 150 graus, ok? Mas pela soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, eu vou obter 180 graus. Logicamente, esse ângulo que está aqui em cima também mede 30 graus. Veja que eu estou trabalhando só com esse triângulo aqui, ó. 30 mais 120 e 150 mais 30, 180. Mas por que será que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que se eu tenho um triângulo com 2 ângulos iguais, logicamente ele também vai ter 2 lados iguais, então eu tenho um triângulo isósceles. Vejam bem que se este lado mede 2, esse outro lado também mede 2 metros. E assim, eu posso retirar esse triângulo aqui para encontrar a medida de x de boa, ó. 2 metros, y e x, 30 graus. Ó, como foi que eu encontrei esses 2 metros? Observando que o meu triângulo formado por ADC é um triângulo isósceles. Então, se a medida BC, DC é 2, a medida AD é 2 também. Essa medida A2 vai facilitar meu trabalho aqui, ó. Pelo o ângulo de 30 graus, vamos usar agora os ângulos notáveis. Eu vou ter ângulo, hipotenusa, cateto oposto. Então, eu vou pelo seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30, 1 meio. Cateto oposto, x, hipotenusa 2, meios por extremos, x igual a 1. Então, essa altura aí é 1. Para descobrir o valor do y, vou no mesmo raciocínio. Eu vou ter cateto adjacente, então cosseno de 30 graus, cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cosseno de 30 graus? Se o seno é 1 meio, o cosseno de 30 vai ser o quê? Aí nós vamos lembrar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3 sobre 2. É o cateto adjacente, o vizinho y e a hipotenusa 2. Se os denominadores estão iguais, eu posso cortar, né, que vai dar 1. Então, o meu y, raiz de 3. E assim, a gente já encontrou as 2 medidas que a gente precisava encontrar nessa questão. Observe aí. Então, a gente vai ter x igual a 1 e o y igual a raiz de 3. Beleza? Vejam bem, viu? Aqui, em relação ao 30. Se eu for fazer com 60 graus,